Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, as alterações climáticas e a agenda da sustentabilidade estão, cada vez mais hoje, na ordem do dia. E Portugal é o país da Europa que mais irá sofrer com os impactos dessas mesmas alterações climáticas. Impactos esses, clima mais seco, diminuição da disponibilidade da água e da capacidade de produção agrícola, aumento dos riscos de seca, a perda de biodiversidade, os incêndios florestais, as ondas de calor, a subida do nível do mar e subsequente ameaças para as zonas costeiras. Sr. Ministro, para os desafios globais, as respostas têm e devem cada vez ser mais locais, porque para atingirmos a neutralidade carbónica, a batalha da sustentabilidade é ganha ou perdida em cada uma das nossas terras. Portugal, Sr. Ministro, tem inúmeros planos, estratégias do clima, e bem, mas existe, de facto, uma falta de coordenação entre as diversas iniciativas ambientais, bem como falhas de monitorização e execução das mesmas. Entre regras, estratégias, planos, talvez 40, por aí. E a atual resposta política no combate às alterações climáticas, portanto, está dispersa, como disse, em vários documentos, roteiros, planos e estratégias, e é muito pouco eficiente e eficaz. E agora, Sr. Ministro, que recebemos, ou que o Governo recebeu a luz verde na Comissão Europeia na aprovação do PRR, é fundamental assegurar, de facto, que estas metas ambientais estão devidamente definidas em todos os setores, desde a energia, aos transportes, aos mares, aos resíduos, à agricultura, às florestas. Mas mais importante, Sr. Ministro, e com o devido planeamento e a articulação que é fundamental com os diversos ministérios, mas também com as autarquias e o envolvimento das autarquias e a calendarização dessas metas a curto, médio e a longo prazo, assegurando, de facto, que essas mesmas metas sejam cumpridas. E aqui, Sr. Ministro, a pergunta que lhe faria é: de que forma irá este Governo calendarizar essas mesmas ações e metas previstas para os investimentos apresentados no PRR, bem como de que forma o Governo irá articular com o poder local de forma a agilizar, portanto, todos estes planos? Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, por favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Estava aqui à procura de um calendário que não encontro no meio das minhas folhas para o poder, dessa forma, tornar mais explícita a resposta. Sr. Deputado, se é verdade que tem que haver muitas portas à escala local, não confie no que disse. O problema das alterações climáticas é mesmo um problema global e tem que haver também respostas à escala global. E se me disser que muitas das soluções têm a ver com o território e, portanto, têm que ser pensadas país a país, local a local, não tenho a mais pequena dúvida, é absolutamente essencial a existência de um compromisso, porque há mesmo jogos em que a equipa joga ou que joga ao pior dos seus jogadores. E o jogo das alterações climáticas, se não for jogado da mesma forma por todos e com o mesmo grau de compromisso, é inevitável que, por muitos que uns se esforcem, há de haver sempre alguém que, ao não se esforçar, fará com que todos os outros fiquem para trás. Sr. Deputado, o calendário do PRR é absolutamente claro. Eu já dei inúmeros exemplos daquilo que o nosso Ministério já fez, ainda antes do PRR ser PRR. O aviso que lançamos para a formação de consórcios na bioeconomia, o projeto ou o concurso de ideias para a nova ponte sobre o Douro, para o metro do Porto, e apenas para o metro, não é uma ponte rodoviária. O próprio projeto, também ainda no Porto, olhar para a Taça de Meireles e lembrar-me do Porto, que é as 11 propostas que já recebemos para a construção da linha de metro entre a Casa da Música e Santo Ovídio. Tudo isto são projetos do PRR que nós começamos antes do tempo. E, como disse, para a semana lançaremos um dos mais importantes avisos. 30 dos 300 milhões de euros, 310 milhões de euros, salvo erro, que estão destinados à melhoria da eficiência energética dos edifícios, vai ser já lançado esse aviso, com uma taxa de comparticipação que não é de 70%,
como no aviso anterior, mas de 85%, porque o PRR inibe, como penso que sabe, que o IVA venha a ser pago e por isso fazemos a compensação por essa via. E, como também referi no meu discurso, o exemplo da eficiência do combate à pobreza energética, dos gases renováveis, de todos os outros projetos, têm o seu próprio calendário, que eu até tenho aqui mais detalhado, mas não encontro o papel. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Ministro, continua no uso da palavra. Sr. Deputado Pedro Sr. Moraes Ministro, de Soares. facto, as verbas no PNR para o combate às alterações climáticas são significativas e bem. E, de facto, temos aqui uma oportunidade única, e o país tem uma oportunidade única, e é fundamental a boa aplicação desses mesmos fundos de forma a maximizar essa mesma execução. Assegurando o retorno, portanto, e esse retorno tem que ser garantido em vantagens amigas, portanto, do ambiente e um retorno financeiro, se possível, portanto, para Portugal. Daí, Sr. Ministro, é necessário entender que, de facto, que estes desafios ambientais são também umas oportunidades, ou uma oportunidade única de transformação da nossa indústria. Portanto, oportunidades de inovação, oportunidades de criação, portanto, de novas profissões, o desenvolvimento de uma nova economia portanto, mais amiga do ambiente. Daí, Sr. Ministro, perguntar-lhe de que forma vai o Governo, ou que estabelecidas as bases para garantir a transição que o Estado português irá fazer para uma economia com o objetivo de alcançar a tão famosa portanto, neutralidade carbónica que o Sr. Ministro muito diz. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Entretanto, encontrei o calendário e só para o caso concreto e para perceber como as coisas estão detalhadas, apenas para a eficiência energética dos edifícios, segundo trimestre deste ano, aviso para apoio à renovação energética dos edifícios 30 milhões, terceiro trimestre, aviso para a instalação de capacidade para autoconsumo de cuidados de energia no setor residencial, de transposição de 20 mil vales e eficiências, no terceiro trimestre, aviso para apoiar a renovação energética de edifícios de administração pública, enfim, por aqui fora, para um só caso, temos de facto um calendário muito detalhado. Sr. Deputado, como eu disse no meu discurso inicial, e agradeço muito a sua pergunta, uma parte muito expressiva daquilo que vão ser os investimentos industriais em Portugal e a reindustrialização em Portugal acaba por estar, indiretamente, são investimentos privados, sobre uma tutela do nosso Ministério. Ou seja, uma parte muito expressiva desses investimentos, maiormente muitos deles financiados através do PRR, tem a ver com a descarbonização da indústria, aproximadamente 700 milhões de euros, com a instalação de novas fontes de energia renovável, que enquanto for fonte solar e fonte eólica não tem financiamento por esta parte que o mercado dispensa, mas sobretudo dizer o seguinte, Sr. Deputado, do quase 1 bi, 900 e tal mil milhões de euros que existem para as agendas inovadoras para a indústria, não tenha a mais pequena dúvida, Sr. Deputado. Uma parte muito expressiva, se calhar muito provavelmente mais de 50%, vai estar ligado à produção de hidrogénio verde e a todo o cluster das baterias, ou seja, áreas que estão sob tutela indireta, evidentemente, que são iniciativas privadas deste Ministério. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco falei nas alterações climáticas e um problema da água e a falta de visão estratégica por parte do Governo, que não investe, de facto, em infraestruturas que nos permitem reter a água nos anos em que chove. Falo na substituição, portanto, de condutas de água de abastecimento público com percas muito significativas, muitas delas superiores a 40%. Falo de utilizações de hectares para rega, a maior parte delas, Sr. Ministro, não funcionam em condições de maneira em que se possa utilizar a água. Apesar de haver alguns investimentos no PRR, é verdade, este assunto é demasiado importante para ser ignorado ou para o Governo assobiar para o lado como se nada passasse. Este é um tema que tem que ser estudado, desenvolvido e ser implementadas soluções concretas de formas de não hipotecarmos, portanto, o futuro. A retenção de água em Portugal, Sr. Ministro, é zero. Eu não vou falar, portanto, de barragens, portanto, não vou trazer aqui os assuntos das barragens, mas o Governo, portanto, não está de facto a ter políticas junto aos municípios no sentido de criar bacias, por exemplo, de retenções municipais ou mecanismos de retenção a nível das nossas cidades, a nível municipal de retenção de água. São medidas que são necessárias e urgentes, Sr. Ministro. O que tem feito o Governo sobre esta matéria, num problema portanto, que irá afetar Portugal muito no futuro, que tem a ver com a retenção da água, o que tem feito este Governo no sentido de criar mecanismos de retenção da água. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Moraes Soares. O Sr. Deputado é muito mais novo que eu, mas certamente também aprendeu na escola aquilo que eu aprendi. Que um rio tem uma nascente, uma foz
e entre a nascente e a foz existe um curso que deve ser o mais livre possível. E essa regra da natureza mantém-se. Falar em alterações climáticas e falar em barragens é mesmo querer duas coisas completamente distintas numa mesma frase. Sr. Deputado, as perdas de água são, como sabe, nos sistemas municipais. Não conhece valores de perdas de água em alta neste país, porque eles não existem. E, portanto, são nos sistemas municipais. Bom, o que eu sei dizer é que o POCUR já conseguiu promover investimentos praticamente na ordem dos 845 milhões de euros, quase exclusivamente para a Baixa. Um destes avisos específicos foi exatamente para combater as perdas de água e, com isso, conseguimos ter resultados. E os resultados passarão essencialmente para a agregação dos sistemas, porque boa parte destas perdas de água não são perdas físicas, felizmente para o ambiente, são perdas comerciais, infelizmente para o comum dos cidadãos, que têm na mesma que Peço pagar para concluir, essas Sr. perdas. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Acabo de concluir.